Olá pessoal, bem-vindo a mais um podcast Microsoft TechNet. Hoje nós vamos falar sobre migração para o Windows 8. Meu nome é Paulo Santana, eu possuo um blog www.paulosantana.com, onde eu publico vídeos, reviews, posts a respeito de produtos Microsoft e TI em geral. Também edito um podcast onde estou sempre convidando pessoas de destaque do mercado, enfim, sempre entregando conteúdo para vocês, além de realizar essas atividades junto à Microsoft. Estará comigo nessa sessão meu amigo Alexandre Prado, que mantém o blog alexandroprado.wordpress.com, né? E também pode ser encontrado no Twitter, @AlexandroPrado. Quem quiser me seguir no Twitter, @Paulo_Santana. Muito importante, www.microsoft.com/brasil/apps, tá? Aplicativos para Windows 8, materiais de estudo para desenvolver aplicativos, enfim. Microsoft incentivando a adoção do produto e também a adoção por parte dos profissionais de TI no desenvolvimento de aplicativos para essa nova plataforma. Bom, a nossa agenda de hoje, visão geral do Windows 8, opções de instalação limpa, upgrade, migração, vamos falar sobre cada um dos tipos, as pessoas ainda têm dúvida a respeito, algumas dicas e no final perguntas e respostas para aqueles que tenham algo a perguntar, tá bom? Tenham alguma dúvida. Bom, visão geral a respeito do Windows 8. Representa a maior mudança desde o Windows 95, isso é notório, o produto já está no mercado, os equipamentos que são comprados hoje dos grandes fabricantes já vem com o sistema pré-instalado, e já está sendo feito aquele barulho no mercado através de propagandas, profissionais de TI divulgando e entregando conteúdo, revistas, jornais e por aí vai, anúncios na televisão. O Windows 8 chegou, nós profissionais de TI temos que nos preparar. Na verdade já aconteceu toda uma preparação, aqueles que ainda não se prepararam ainda há tempo, né? Para suportar, implementar e poder prestar um serviço de qualidade para os seus clientes ou dentro da sua empresa, a empresa que você trabalha, né? Então, o Windows 8 ele representa, como a Microsoft vem dizendo, foi um ano bastante significativo, com vários lançamentos. Para vocês terem uma ideia, o próprio logo da Microsoft mudou, então vocês veem como foi um ano bem marcante para a Microsoft, né? Algumas novas funcionalidades, como a tela de iniciar, o Start Screen, integração com a nuvem, Reset Refresh. O Windows to Go, um recurso bastante interessante que permite a utilização do sistema operacional através do pendrive, né? Você pode gerar um pendrive, não é qualquer pendrive, tem que ser homologado pela Microsoft. Você pode gerar um pendrive com uma instalação do Windows 8 e poder levar esse pendrive com você e utilizar um computador que não seja o seu, né? Carregar o sistema operacional através do pendrive e usar o seu Windows 8, tá bom? Recurso de virtualização, Hyper-V embutido no Windows 8, depende, obviamente, da máquina onde o sistema operacional estiver instalado, ter suporte a instruções de virtualização, né? E muito mais novidades, tá? Realmente é a maior mudança desde o Windows 95, ok? Principalmente na interface gráfica, né, que vem causando até de certa forma polêmica. As pessoas têm uma certa resistência à mudança, mas na verdade a evolução acontece. Nós não podemos impedir a evolução das coisas, dos produtos. Então é uma nova interface, tem uma diferença realmente, mas nós temos que nos adequar, ok? O Windows 8 possui 3 edições, tá? Uma versão mais simples, que é o Windows 8, o Windows 8 Pro e o Windows 8 Enterprise, tá? Mais voltada para empresas. Existe uma quarta versão, que é o Windows RT, porém ela é específica para dispositivos móveis com processador ARM, ou seja, os tablets que vão ser lançados, o Surface da própria Microsoft, baseado no Windows RT, esse já foi lançado, processador ARM, tá? Você não consegue instalar aplicativos x86 ou x64 num tablet
no dispositivo baseado no processador ARM. Tá? Então você só consegue instalar aqueles aplicativos voltados para essa nova plataforma, para essa nova interface do Windows 8. Ok? O interessante é verificar a compatibilidade usando um assistente. Existe um assistente, assim como nas versões anteriores do Windows, onde você pode verificar se o hardware da sua máquina, se o hardware e software da sua máquina são compatíveis com o Windows 8. Então, por exemplo, tenho uma máquina com Windows 7, quero saber se posso migrar para o Windows 8 e se eu migrar, o que vai deixar de funcionar, o que vai ser compatível, enfim. Existe um assistente que auxilia nessa tarefa. Eu vou mostrar para vocês rapidamente. É bem simples, né? O download é disponível no site da própria Microsoft. Deixa eu compartilhar aqui a área de trabalho. Ok. O assistente pode ser baixado aqui nessa página, tá? Da Microsoft. Eu passo o link para vocês. Vocês podem baixar o assistente. Eu já baixei previamente. Eu vou executá-lo aqui. Ok. Estou em uma máquina com Windows 7, tá? Ele é de fácil utilização, não tem segredo. Né? Na verdade, ele faz uma varredura do seu hardware e software da sua máquina e ao final exibe um relatório informando o que vai ser compatível e o que não. Né? Ele já está fazendo uma verificação. Vamos aguardar um pouco. Enquanto ele faz a verificação, eu vou seguindo com o conteúdo. Bom, opções de instalação. Né? 3 opções. Instalação limpa é a mais comum, instalação no Windows 8 em uma nova máquina, sem dados anteriores. Ou seja, uma máquina, por mais que ela pode até ter dados, mas você vai fazer uma instalação limpa, uma nova instalação. Você não precisa salvar nada daquela máquina. Basicamente, você vai formatar aquela máquina. Ou então uma máquina nova, com um HD novo, enfim, zerado, que não tenha nada e que você possa proceder com uma nova instalação. Essa é uma instalação limpa. É a mais comum. Né? Upgrade, instalação no Windows 8 em uma máquina com SO anterior, XP, Vista ou Windows 7. Tá? Imigração, instalação no Windows 8 em uma máquina com SO anterior que possua dados de usuários que você precise manter. Ok? Vamos só ver se o nosso assistente já finalizou. Não, ele ainda está rodando. Então vamos em frente. Bom, instalação limpa consiste em instalar o Windows 8 em uma máquina sem dados anteriores, conforme eu já havia falado. A instalação pode ser feita com a mídia do Windows 8. É a forma mais simples. Uma rápida demonstração para vocês. Vamos lá, eu tenho aqui uma máquina virtual sem nada, vazia. Tá? Deixa eu só me certificar que eu já atachei a imagem do Windows 8. Já está aqui, ok. Vamos ligar essa máquina virtual e proceder com a instalação limpa do Windows 8 para vocês. A instalação é muito simples, tá? Bastante simples. Vocês podem ver que já começou. Muito simples. Microsoft sempre tentando deixar o processo de instalação cada vez mais simplificado. Ok. Só uma simulação rápida. Avançar. Temos poucas telas, né? Instalar agora. Na verdade, o conceito da instalação é muito simplificada, as configurações é que exigem um conhecimento maior, obviamente. Ok, termos de licença, vamos aceitar, avançar. Aqui vem o X da questão. Tipo de instalação que você deseja. Atualização, instalar o Windows e manter arquivos, configurações aplicativos. Nesse caso não se adequa porque é uma máquina limpa, não tem nada, né? Não tem um sistema operacional anterior, tem um disco vazio. Eu vou selecionar a opção de baixo, instalar apenas o Windows, tá? Até porque não tem nenhum sistema operacional anterior.
Espaço em disco eu vou manter o que já me apresentou, mas nessa tela aqui eu poderia criar outras partições, enfim, né? Fazer da forma mais simplificada, até para não demorar muito. E iniciou o processo de instalação. Vamos voltar ao nosso assistente, para ver como é que está aqui. Ok, ele já me exibe aqui, finalizou o processo, ok? Ele já fez uma varredura com relação ao hardware e software da máquina. Ele me diz aqui que 39 dos meus aplicativos e dispositivos são compatíveis e 13 itens precisam de revisão. Vamos clicar aqui em ver detalhes de compatibilidade. Ele exibe as informações dos aplicativos que terão que ser instalados ou que não funcionarão, enfim, após a instalação do Windows 8. Ok? E aí merece aí um ponto de atenção. Bem simples, bem tranquilo. Né? Se eu avançar aqui, ele pergunta, eu posso seguir com esse assistente e já iniciar uma instalação do Windows via internet, fazendo o download. Ou seja, eu decido aqui o que você quer manter. Configurações do Windows, arquivos pessoais, aplicativos, apenas arquivos pessoais ou nada. Vou manter essa primeira opção. Tá? E aqui ele me dá a opção de comprar o Windows 8 Pro. Tá? Então eu estou com uma máquina com Windows 7 Pro, ele me dá a opção de comprar o Windows 8 Pro por esse valor aqui. Se você tiver, eu vou clicar aqui em solicitar só para simular. Se você tiver um código, se você tivesse cadastrado numa promoção chamada Windows 8 Upgrade Offer, você consegue comprar o Windows 8 por um valor mais em conta. Né? Mas enfim, prosseguindo aqui, você teria que entrar com dados para comprar dados de cartão de crédito, enfim, endereço, tudo mais, cadastro, proceder com o cadastro, e aí iniciaria o download dos binários do Windows 8 e a instalação prosseguiria. Ok? Eu vou cancelar isso daqui só para vocês verem no assistente. Então, no primeiro momento, ele faz uma varredura na máquina, identifica hardware e software, o que é compatível, o que não é, exibindo depois um relatório para auxiliar você no processo de migração. E em seguida, ele já te dá a opção de comprar o Windows 8 e ele automaticamente faz o download e o processo de instalação começa. Tá bom? Bem simples. Vou fechar aqui. Voltando lá ao processo de instalação do Windows 8, com certeza ainda não finalizou. Tá aqui, ele está no processo de cópia de arquivos. No final, eu volto só para mostrar que a instalação foi feita com sucesso. Ok, vamos em frente. Upgrade consiste em instalar o Windows 8 em uma máquina que já possui uma versão do Windows instalado, como XP, Vista ou 7. E aí, como que eu posso interagir com essas três versões? Que eu consigo fazer upgrade. Né? No caso do Windows 7, eu consigo migrar, fazer upgrade de aplicações, configurações do Windows, contas de usuários e arquivos. Ok? Windows Vista, configurações do Windows, contas de usuários e arquivos. E o Windows XP, somente contas de usuários e arquivos. Ok? E versão do Windows. Windows 7 Starter, Home, Basic, Home Premium, consigo migrar para o Windows 8 e Windows 8 Pro. Windows 7 Professional e Ultimate para o Windows 8 Pro. Então existe o processo aí de você primeiro fazer uma análise, uma avaliação, né? Faz o backup, o upgrade, verifica e depois atualiza o seu Windows. Né? Uma demonstração rápida aí do Windows 7 Ultimate para o Windows 8 Enterprise. Né? Você tem aí o Windows 7 Ultimate, tá? E aí você inicia o processo de instalação do Windows 8. Ele pergunta se você quer fazer update durante o processo de instalação. Aí você aceita os termos de licença e decide fazer upgrade, mantendo arquivos, configurações e aplicações da máquina. E ele vai te dar um erro, o assistente de instalação vai gerar um relatório de compatibilidade informando que você não pode migrar o Windows 7 Ultimate para o Windows 8 Enterprise. Tá? Agora, o Windows 7 Pro para o Windows 8 Pro você consegue. Vamos mostrar aqui rapidamente. É muito simples, tá? Não tem segredo algum, né? Mas é importante demonstrar. Eu tenho uma outra VM aqui. Está até aberta aqui. Windows 7 Professional, tá? Em português. Eu já tenho atachado aqui a mídia do Windows 8, ok? Windows 8 Enterprise,
Vamos iniciar aqui um processo de upgrade de sistema operacional, só para demonstrar. Vamos lá. Iniciei aqui o processo, instalar agora. Relembrando, estou aqui numa máquina com Windows 7, tá? E estou iniciando a instalação do Windows 8 a partir dessa instalação, dessa máquina, desse sistema operacional Windows 7 já instalado. Ok? Vamos ver aqui como é que está a outra. 49%. Está no processo de cópia de arquivos. Realmente a instalação é muito simples, né? Sem segredo algum. Ok? Ele me pergunta se eu quero obter atualizações importantes para a instalação do Windows. Nesse momento eu não vou querer, né? Basicamente ele vai fazer atualizações de hardware e software, enfim, drives, dispositivos. Durante o processo de instalação, não obrigado, aceito os termos de licença, avançar, e sim, eu quero instalar o Windows, manter arquivos, configurações e aplicativos. Seleciono a primeira opção, ele vai rodar aquele relatório de compatibilidade, que é similar ao que você pode fazer download da Microsoft e executar na sua máquina, ok? A fim de verificar a compatibilidade, só que nesse momento aqui ele está fazendo durante o processo de instalação. Tá? Ele me exibiu uma mensagem dizendo que um dispositivo aqui pode apresentar problemas, né? Eu vou avançar e começa o processo de cópia de arquivos do Windows, ou seja, eu estou numa instalação com Windows 7, tá? Iniciei uma instalação, na verdade eu estou numa máquina com Windows 7, iniciei uma instalação do Windows 8 a partir dela. E vou manter arquivos, configurações, aplicativos, conta de usuários, enfim. Tá bom? É só para mostrar que é possível, tá? Migração. Consiste em realizar o backup dos dados, efetuar uma instalação limpa e restaurar o backup após a instalação. Tá? Então, o upgrade eu consigo, a partir do sistema operacional já instalado, instalar o Windows 8. Beleza? Migração não. Eu preciso fazer backup dos dados, efetuar uma nova instalação limpa e restaurar o backup após a instalação. Tá? Existe aquele cenário de computador de origem e destino e um armazenamento temporário. Mas, pô, Paulo, mas como é que eu vou fazer isso? Primeiro você faz o backup, instala o Windows 8, atualiza ele, instala aplicativos e volta com o restore. Existe ferramenta nativa do Windows para você fazer isso? Sim, existe. Se chama Windows Easy Transfer. Muita gente não conhece, mas é uma ferramenta bastante útil. Principalmente para quem atua com suporte, prestando consultoria, enfim, tem que conhecer essa ferramenta. Né? Quem faz atendimento doméstico e por aí vai. É uma ferramenta nativa, gratuita e simples para preservar seus dados. Como eu falei, existe esse cenário de computador de origem, onde você roda essa ferramenta, faz o backup dos dados dos usuários que tenham naquela máquina, que você pode escolher quais são. Né? Ou todos, ou só alguns, ou só um, enfim. Né? E o que você quer salvar, você define. Né? Salva isso no armazenamento temporário, que pode ser um local de rede, pode ser um HD externo, um pendrive, e outra mídia de backup, tá? E depois no computador de destino, já com o Windows 8 instalado, você executa também o Windows Easy Transfer e restaura os arquivos que você salvou anteriormente, provenientes desse armazenamento temporário aí, tá? Então, uma rápida demonstração aí, uma máquina com Windows 7, você executa o Windows Easy Transfer. Né? Realmente é uma ferramenta bastante útil e muito simples de utilizar. Tá? Você define, é um assistente, né? Next Finish. Você define aonde você vai salvar, para onde os dados que serão salvos serão transferidos, se através de um cabo, né? Existe um cabo especial para isso, USB, se será através da rede, ou seja, você vai fazer o backup, vai armazenar os arquivos na rede e vai puxar, ou se vai ser num disco externo, um hard disk externo, ou num pendrive, um dispositivo USB. Tá? E aí você define se esse é o seu computador de origem, ou seja, o computador antigo, velho, né? E no caso é o antigo. Né? Aí vão ser listadas quais contas de usuários existem, você vai selecionar conta, o que você quer salvar, né?
ele exibe as informações aí dos dados referentes à conta que você vai salvar. Você pode escolher o que vai ser salvo ou não também. Define uma senha para o arquivo de backup que vai ser gerado, né? É gerado um arquivo de backup. Ok. Salvo, o backup foi feito e a transferência foi completada. Tá? Aí você procede com a instalação do Windows 8, seja na mesma máquina ou em outra máquina, tá? Executa também o Windows Easy Transfer, define o local onde está armazenado o backup que você fez e faz um restore desse backup. Tá? Muito simples, muito tranquilo, de fácil utilização e uma ferramenta essencial para todos nós que trabalhamos com suporte e consultoria. Tá bom? Algumas dicas aí. A instalação limpa pode ser feita com um pendrive. Para isso, utilize uma ferramenta Windows 7 USB DVD Download Tool. Eu fiz um vídeo, está lá no meu site, paulosantana.com, vocês podem olhar. Tá? Ambiente de virtualização pode ser utilizado, exemplo, Virtual PC, Hyper-V ou ferramentas de terceiro. Sempre faça backup dos seus dados. Verifique se o seu Windows é 32 bits, x86, ou 64 bits, x64. Uma dica importante também é que máquinas que rodem o Windows 7 vão rodar o Windows 8. Tá? É uma regrinha básica aí, mas máquinas que rodem o Windows 7 dificilmente não serão compatíveis com o Windows 8. De repente um dispositivo ou outro, em termos de aplicativos, vai depender do relatório de compatibilidade. Tá? Verifique a compatibilidade de dispositivos nesse endereço, tá? Existe o Compatibility Center, além daquele assistente que eu fiz a demonstração rápida. Verifique o idioma do Windows atual e do Windows 8 que você vai instalar. Atenção quanto a isso. Sempre que possível, compre um PC, notebook ou device já com o Windows pré-instalado para facilitar as coisas. E aproveite a promoção que eu comentei durante o webcast, que é o Upgrade Offer, que mediante um cadastro, você pode, obviamente, estando adequado aos itens ali listados, você pode comprar o Windows 8 com um valor mais reduzido. Tá? Só para, antes de nós finalizarmos, vamos voltar àquele processo de instalação. Ele ainda está fazendo, né? Tanto a instalação limpa quanto o processo de upgrade, mas o importante é demonstrar que se não fosse possível, ele já nem estaria nessa fase, não teria iniciado o processo de instalação, o processo de cópia de arquivos dos binários. Tá bom? Perguntas e respostas, caso algum de vocês tenham, fiquem à vontade. Bom, como não temos nenhuma pergunta, vamos encerrar. Eu agradeço a participação de todos. Né? Tá aí alguns links interessantes com relação ao Windows 8, enfim, os aplicativos para o Windows 8. Muito obrigado a todos e até a próxima. Obrigado. Obrigado, Alexandre, pela participação também.